O nosso segundo bate-papo foi com uma possense de destaque. Ludmila Rosa é natural de Posse, bacharel em Ciência Política pela UNB e atualmente cursa Direito pela Universidade Federal de Goiás. Ela é uma defensora fiel da participação das mulheres na política. Atualmente, Lud é secretária executiva da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de Goiânia. Foi jovem RAPS e compõe os quadros e líderes da mesma instituição. Também é aluna do Renova BR, liderança do movimento Acredito e multiplicadora do Politize. Nas últimas eleições municipais, concorreu ao cargo de vereadora pela cidade de Goiânia e, mesmo não alcançando a vitória, se surpreendeu com os resultados nas urnas. Lud é um exemplo de garra e mais uma possense levando o nome de Posse por onde vai. O bate-papo foi muito bom. Curte aí, acompanhe as nossas redes, ative as notificações e compartilhe. Só queria dizer que o nariz dela abafou meu sobrenome agora. Olá, pessoas. Estamos hoje aqui com a nossa segunda entrevistada, né, desse podcast. A ideia é um papo super descontraído para que vocês conheçam mais sobre os entrevistados que vêm aqui, né? Hoje é a Ludmila Rosa e junto comigo para entrevistar a Ludmila, Rodrigo De Lázari. Olha que beleza. E aqui ela tem dificuldade para falar meu sobrenome ainda. Ela está ensaiando durante a boca, Rodrigo. Taliani. Cale boca. De Lázari. De Lázari. Ainda tem que mexer o ombro, queridinho. Não. De Lázari. Fica mais fácil falar. Vai por mim. Seguindo. Gente, eu perguntei aqui porque o nariz da Lud é muito perfeito. Ela aqui conversando com o Rodrigo e eu, Lud, esse nariz, muito perfeito. De lado, então. O nariz é quase tão perfeito quanto o De Lázari do Rodrigo. Nossa. Que é isso, hein? Boa tarde, pessoal. Eu me queixei que o nariz dela abafou o meu sobrenome, ela quis agora dar uma amenizada. Obrigado. Sim, obrigado. Você viu, né? Não, mas seu nariz tá bonito. Esse nome, na verdade, foi o tópico convincente pra Vanessa me trazer aqui. Eu falei, gente, depois de um sobrenome desse, como que eu recuso um convite, né? Que bom. Com Rodrigo De Lázari na bancada. Poxa, aí ela chegou aqui e queria ir embora, agora entendi por quê. Chegou, é isso? Não, aí quis voltar. Não, brincadeira. Não, mas boa tarde... Boa noite, bom dia. A todos e todas. Agradecer muito a Vanessa por essa oportunidade que eu jamais diria não, ainda que não tivesse o De Lázari aqui. Vanessa, eu já considero uma amiga, a gente troca ideias quase que o tempo todo, fizemos uma live. Quero aproveitar e também cumprimentar o Diego aqui, que está ali no escondidinho, mas também fazendo tudo isso acontecer. Espero que a gente tenha uma boa hora de conversa e prosa aqui, contando sobre rinoplastia, sobre origem de nome, sobre o que vocês quiserem. Obrigada, Vanessa. Obrigada. Eu que agradeço demais a sua presença. Aproveitei que ela veio passar um final de semana, imagino, para descansar e ver a família que é daqui. E eu incomodei ela, convidando ela para o podcast. Fiz todo mundo acelerar o processo para a gente pegar a Lud aqui nesse feriado, né? Que ela vinha para cá. Tirei ela da roça, ela estava no mato, achei que ela não vinha, gente. E ela apareceu agora 3 horas da tarde. Falei, graças a Deus a Lud veio. Mas eu também não queria atrapalhar seu feriado, né? Você veio para descansar. Eu imagino que lá em Goiânia a gente vê que você não para realmente. É muito trabalho e as suas causas são... né, precisa muito dessa sua disposição, né, dessa proatividade para você tocar o seu serviço lá. Então, voltando pro nariz, eu quero que você me fale a história do nariz aí. Vou contar. Mas antes disso, gente, eu tava assim, na zona rural e preocupada, viu, Rodrigo? Porque eu subia em cima de morro, de pé de árvore, de tudo, botava o celularzinho assim, meu Deus, tem que falar com a Vanessa, senão ela cancela esse podcast. Quando eu cheguei aqui hoje às 15 horas, ela quase que falou, gente, eu tava cancelando, porque a mulher foi incomunicável. Eu achei que estava sendo sequestrada. Eu quero corrigir uma distorção aqui e agradecer as minhas acompanhantes, Caroline Naciuti, Daniela Mello, que por acaso é minha prima, está aqui acompanhando presencialmente esse podcast. E sobre o nariz, vamos lá. Sobre o nariz. Sobre o nariz. Eu ia interromper bem agora, só para deixar o pessoal na expectativa dessa história nasal que nós temos para contar, para começar pedindo sobre sua história aqui, para a gente segurar a audiência, entendeu? Okay. Primeiro, você é natural aqui de Posse, é isso? Vamos começar a história pelo começo. Vamos do começo. Lembre, nós temos uma história do nariz. É muito interessante. A gente vai voltar no nariz, tá? Essa história do nariz
Tá, vamos lá. Vale a pena. Vamos. Bom, pessoal, eu sou natural daqui de Posse, morei aqui até os 15 anos de idade, fui para Goiânia, mas a minha família continuou aqui, minha mãe mora aqui até hoje, inclusive hoje descobri que é a 150 metros desse estúdio, então fiquei feliz demais, vim a pé, reconhecendo a cidade que fazia um ano, Vanessa, que eu não vinha em Posse. Nossa, já. E a cada época que eu venho aqui, mais eu me impressiono com o crescimento da cidade, com a evolução e, assim, sempre uma loja nova, sempre um mercado novo, muito bacana. E me mudei para Goiânia, concluí o ensino médio lá, passei na Faculdade de Ciência Política na Universidade de Brasília, fui para lá, fiz os anos de faculdade e entendi que Brasília, viu, Rodrigo, era uma cidade que não tinha caído ali no meu gosto, não. Eu tinha ficado quase 5 anos lá e pensava, gente, que dia que eu vou embora daqui? Essa cidade é muito fria, essas pessoas não se comunicam e aqui em Posse a gente toda esquina tá, ô, fulano, chama pelo nome. Mundo. Então eu resolvi voltar para Goiânia, até mesmo porque a natureza da minha graduação, eu me formei em Ciência Política e eu sabia que eu precisava ir para algum grande centro tentar uma oportunidade de trabalho, porque se hoje a ciência política ainda tem um mercado de trabalho escasso, você imagina há 10 anos atrás, olha aqui, eu cometendo essa gafe de contar a minha idade. Então, voltei para Goiânia e aí cheguei, Rodrigo, com um currículozinho embaixo do braço e enviando o currículo para um gabinete parlamentar e outro, e as coisas não estavam evoluindo bem, porque a gente sabe que ainda a assessoria parlamentar, até pouco tempo atrás, hoje tem mudado muito, mas a assessoria parlamentar é muito feita e operada por pessoas próximas dos parlamentares, amigos ou familiares indicados, e eu tive alguma dificuldade. Aí percebi que o curso de Direito, que era o sonho da minha mãe, e sonho de alguma parte da minha família, porque vocês vão ver aqui ao longo desse podcast, porque eu sou uma pessoa que fala muito. Não é só o ascendente em Gêmeos que é culpado disso, não, mas sou uma pessoa que fala muito. Nós vamos ter 3 horas de programa hoje. 3 horas de programa. 1 hora para cada um, cada um fala a sua vez e pronto. Eu também quase não falo muito, né? Até brinquei com a Vanessa quando a gente fez a live. Eu falei assim, olha, se você fala muito, na nossa época, você só tinha 2 possibilidades de graduação. Ou Direito, ou jornalismo. Ela que fala muito, foi para uma área e tal. Então, a minha mãe sempre... eu muito entusiasta de eu fazer Direito. E eu fiz o Enem. Passei na Universidade Federal de Goiás. Estou cursando Direito, já concluindo. E tenho acumulado essa trajetória acadêmica em par e passo com a trajetória profissional. Trabalhei na Câmara Municipal de Goiânia, fui coordenadora de um projeto chamado Parlamento Jovem, coordenei campanhas eleitorais, de lá também trabalhei na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, fiquei um curto período lá, mas deixei amizades. E hoje estou secretária executiva de Política para as Mulheres do município de Goiânia, um desafio imenso, minha primeira vez no Poder Executivo. E como diz a Vanessa, a gente tem que se movimentar muito para aprender, continuar aprendendo e continuar prestando um bom serviço para a cidade, um bom serviço temático, né, para a pasta que a gente ocupa. Então estou muito otimista, felizmente a gente tem evoluído bastante no trabalho lá, mas eu não sou uma pessoa que centraliza o que eu aprendo. Então eu vim essa semana para Posse, conversei com a Vanessa e disse, olha, as experiências que a gente acumula, elas de nada servem se a gente não tiver essa partilha, se a gente não tiver esse diálogo. E é por isso que hoje eu estou aqui para conversar com vocês, falar um pouquinho de mim, do nariz, da trajetória acadêmica, profissional e mais o que vocês quiserem. Mais o que quiser. Bom, o nariz a gente já vai falar, então, só para justificar a sua saída aqui de Posse, além de poder fazer o seu curso superior, o mercado onde você iria trabalhar, naquele momento, aqui em Posse, não tinha como, é isso? Eu, na verdade, fui para Goiânia, concluí o ensino médio. Então, eu tinha sonho, Rodrigo, de ser diplomata. Olha que ousada. Sai de Posse, vai virar diplomata. O único idioma que eu falava era português e possense. Eu estou me adaptando, os dois dialetos que eu falava, mas esse era um sonho, brincadeiras à parte, esse era um sonho. E quando cheguei em Goiânia, ali olhando a grade de cursos da UNB, era um sonho também, Vanessa, estudar lá. Eu passava por aquela instituição e falava para minha mãe, vou estudar aqui,
Acho que minha mãe pensava assim, gente do céu, essa menina... Você sempre quis ciências políticas, Luiz? Então, eu comecei a olhar a grade de curso, sempre fui uma pessoa que gostou e gostava muito, se interessava muito por política. E a gente aqui, naquela época, tinha pouco incentivo. E um fato também determinante para o pouco incentivo, Vanessa está aqui, não me deixe mentir, o fato de a gente ser uma mulher jovem numa cidade de interior, à época, nos idos dos anos 90, assim, era meio disruptivo. Uma menina jovem tá metida, como se fala, metida com política. E aí eu conheci a grade da ciência política e falei assim, gente, é esse o curso que eu quero fazer, eu nunca tinha escutado falar, vou confidenciar isso para vocês. Tanto que quando eu liguei para minha mãe, vou fazer vestibular para ciência política, minha mãe conversou com minha avó, ela falou, que é isso? Não sabia o que era. O que você vai fazer com esse negócio aí? Eu garanto que o comentário foi assim, ela vai se meter em política. Meu Deus, e agora? As pessoas diziam assim, mas é um curso para você virar política? E eu dizia, olha, em princípio não, mas vai que... Mas brincadeira, assim, eu me apaixonei muito pela grade, e é um curso muito teórico, Rodrigo, e eu sabia, né, que para sair e montar uma consultoria, eu precisava me estabelecer numa grande cidade, onde as possibilidades são mais abertas e onde as coisas acontecem com mais, como é que eu vou dizer, a vanguarda chega primeiro nas cidades capitais, exato. E que se eu chegasse e voltasse para a posse, assim, com o diploma de ciência política, eu teria alguma dificuldade de inserção e alocação no mercado de trabalho. Então, foi muito bacana o tempo em que eu vivi em Brasília, assim, eu brinco que eu não gosto daquela cidade, mas é uma brincadeira, isso não é verdade, é uma cidade que me fez crescer muito. Sem dúvida, é uma grande escola, onde a gente sofre de alguma forma, uma grande escola. Me fez crescer como profissional, me fez crescer academicamente, me fez ver horizontes que eu até então desconhecia, não nego, e onde eu chego eu falo, sou de uma cidade do interior do estado de Goiás, da região mais deficitária do ponto de vista dos investimentos. Então isso diz muito sobre nós e sobre as projeções de sonhos que nós temos aqui, a Juventude de Posse tem. Nós tínhamos, pelo menos até então, horizontes muito estreitos. Então Brasília me fez crescer, me fez ver a vida e a política com outros olhos amplificados. Mas eu optei por voltar para Goiânia porque eu acho que tem essa semelhança, Achei que era outra entrevistadora aqui. Eu ia ficar pomposa demais. Não, a gente dá uma folga entre uma entrevista e outra, bem tranquilo, e não se encontrar aqui dentro. Achava que Goiânia tinha alguma semelhança com a cidade de Posse, as pessoas de lá também, muitas têm origem no interior, então a gente é uma grande posse. É uma posse grande, Goiânia. Eu costumava falar isso quando eu também, fiz até o terceiro ano aqui, fui embora com 18 já, porque meus pais eram muito protetores e tal, então assim, eu não saía antes. E eu procurei um curso também, com uma grade, olhei a grade, só que eu escolhi lá na 7ª série que eu queria ser jornalista. Então eu nunca tirei isso da cabeça e fui até o terceiro ano sem mudar. Quando eu cheguei no terceiro ano, eu fiz o PAS. Meus pais, o Silvio Lacerda na época no Castro Alves, o pessoal queria porque queria que eu fizesse o NB. Eu tinha nota suficiente para fazer o NB, tanto pelo Enem, se eu fizesse Enem, ou pelo PAS. E eu pulei a terceira etapa do PAS para não correr o risco de ir para Brasília, porque eu odiava Brasília. Eu queria Goiânia, porque era uma posse grande. E era uma junção de vários interiores. Eu me sentia muito melhor quando eu estava em Goiânia. Assim, eu tinha pavor de Brasília. Eu não fiz o PAS, a terceira etapa. Eu lembro que eu tinha 8,9 de média já com as duas primeiras. Nossa! Para fazer o... E assim, eu ia escolher jornalismo igual. Se eu fosse para Brasília fazer o NB, eu ia fazer jornalismo. E aí eu falei, não vou, porque eles vão me obrigar a ir para Brasília, eu vou passar, e eles vão me obrigar a ir para Brasília e eu não vou fazer. Hoje eu me arrependo um pouco, porque talvez se eu tivesse feito o curso de jornalismo em Brasília, querendo ou não, é a capital do Brasil. Na época a gente tem uma cabeça de adolescente e quer acompanhar os colegas e tal, e pensa em outras coisas, não pensei muito ali na época no período de formação. Que, querendo ou não, ainda o goiano sofre um pouco de preconceito. Meus professores de faculdade falavam, o jornalista goiano vai em alguns lugares e as pessoas vão dizer, não, você já conheceu a capital para voltar para a roça. É tipo essas coisas mesmo. Então, e a estrutura? Eu lembro que, por exemplo, o Bonner, William Bonner, não é lá uma grande referência, mas querendo ou não, é o apresentador, né? Que isso, é uma baita referência. Tipo, hoje para a Globo, assim, ele acabou caindo um pouco. Aí a gente vê que as pessoas não estão dando tanto crédito mais para a televisão aberta. Mas na época,
a Goiânia não recebia esses jornalistas e Brasília sempre recebeu. Então, assim, na UNB ele ia dar palestra. Então, tipo assim, eu falei, caralho, se eu tivesse... Olha, eu xingando aqui. Mas, enfim. Caralho, se eu tivesse ido para Brasília, eu tinha a oportunidade de assistir e tal. Porque Brasília é a capital do Brasil. E as pessoas investem mais em Brasília, gira mais dinheiro em Brasília. Infelizmente, o jornalismo caminha junto com política e era uma coisa só, praticamente. Mas mesmo assim, eu escolhi me formar em Goiânia, viver em Goiânia. E eu só voltei para Brasília quando eu casei. Que aí eu fui morar com o Bayard em 2013 lá em Brasília e acabei ficando um pouco fora da minha área. Mas enquanto eu estive em Goiânia, eu gosto de estar falando, eu me sentia muito em casa. Era uma posse grande. Para mim, as ruas eram até parecidas, só que maiores, né? Os bairros maiores e tal. E apesar de tudo, não me arrependo. Eu gosto de Goiânia. Se falo, se tivesse que sair e voltar, ainda seria Goiânia, porque eu não consigo. Eu lembro que eu fui fazer vestibular uma vez na UNB, cara, e aí eu cheguei lá e perguntei, eu perdida, chegava a me dar ansiedade de... Eu não sabia onde é que eu tava naquele campus enorme, me dava, sabe quando dá dor de barriga, que dá frio, aquele calafrio, e assim, e eu fui, andava e não conseguia chegar onde era o local da prova. E eu lembro que eu parei num guardinha e perguntei pra ele aonde é a sala tal, a ala tal, sei lá que diabo, como era dividida aquela UNB. Aí ele fez assim pra mim, ali. Oh, beleza. Puta que pariu. Eu falei, não fico nessa desgrama dessa Brasília, vou me embora. Fiz a prova mala e fui embora, sabe? Tipo, não, por mim eu ia pra Goiânia e fazia assim, ó. Mas tem essas dificuldades. Eu vivi 4 anos lá, no mesmo lugar em que eu não conhecia meus vizinhos de porta. No mesmo andar. As pessoas são muito fechadas, muito reservadas e isso, assim, pra eles tá ok, e pra nós também tem que tá ok, é o modo de vida deles, assim, mas são pessoas quem não bem se adapta... Mais, Eu trabalhei num prédio lá, a gente teve Tome Rivotril. Rivotril. Em pleno centro, ali do lado do Conjunto Nacional, e eu lembro que eu chegava todos os dias pra trabalhar, eu e o Bayard, e eu dava bom dia. Boa tarde. Só um vácuo. Não, eles não respondiam, gente, não respondiam. Eu falava assim, gente, tem uma nuvem muito... Enfim, e não é uma opinião só minha, muita gente, né? Você mesmo está falando, muita gente tem essa mesma visão de Brasília. Não sei o que acontece, talvez seja dinheiro demais sobrando lá e faz as pessoas acharem que elas são melhores, não sei. Pode ter isso, é um recorte, né? Eu não sei, eu nunca vou saber. Oi? Beleza. Olha só, já estão sendo tolhidos ali, não? Já estão sendo tolhidos aí. Eu quero que vocês fiquem cientes disso. E tem uma coisa que a Vanessa esqueceu de falar, que eu acho que é importantíssimo. 80% do vocês tem pasgo. E pasgo só presta em Goiânia, gente. Em Brasília não tem pasgo. Onde é que minha mãe ia fazer tratamento? Goiânia. Pronto, então tá aí isso o canal, mesmo, né? Em Brasília não aceita pasgo, né? Então, assim, a ponte do Pocense é Goiânia. Eu falo pro Bayard, as pessoas não acham, o Pocense está acostumado a entrar no ônibus e ir dormindo a madrugada inteira e acordar em Goiânia. Pronto. É só uma noite. E tá dentro do mesmo território, pronto, né? É familiar o negócio. Se aqui as coisas não melhorarem a ponto de valer a pena, por exemplo, procedimentos, sei lá, exames, alguma coisa, é mais fácil para Goiânia... E aqui, porque aqui o preço está o mesmo preço de Goiânia, por exemplo, as pessoas não têm preguiça de entrar no ônibus e parar em Goiânia e fazer lá, entendeu? É uma cultura realmente, pessoal de posse, procurar recurso em Goiânia, serviço, produto, enfim. Agora, falando em Goiânia, próxima pergunta não tem nada a ver. E o nariz? Eu acho que já está na hora de a gente falar do nariz. É o clímax? Eu senti. Vamos aproveitar. Eu fui tolhida ali, já tem 20 minutos aí, já tá na hora de ir embora, já tô me sentindo afobada aqui. Não, é que tem outras ainda. O mais gostoso do podcast é a conversa em off aí, né? Que a gente começa a levantar umas coisas aí, tudo. Mas vamos deixar para depois, tem mais, né? Vamos pro nariz agora. Você saiu daqui com 15 anos com o nariz normalzinho? Não, esta cidade se encarregou de quebrar meu nariz. Não, a cidade. Você quebrou o nariz aqui? Eu quebrei o nariz aqui. Mas exatamente aonde? Vamos lá. Conte-nos tudo e não esconda nada. A jovenzinha Ludmilla, além de querer ser diplomata, queria ser a Marta da vida. Camisa 10 da Seleção Brasileira de Futsal. No caso da Marta de futebol, mas eu queria ser de futsal. Certo. E jogava bola o dia inteiro. O Rodrigo saía daqui desse Dom Prudêncio aqui ao lado. Escolinha Dom Prudêncio. Não, certo. Escolinha nada. Escola Estadual Dom Prudêncio. Grande, do Prudenção. Grande e Dom Prudêncio.
me enfiava naquele ginásio de esporte ali 1h da tarde, saía às 8 da noite, e eu tava determinada que se não desse pra ser diplomata, a Marta tava lascada, que eu tava na cola dela. Você tava ali. E nós estávamos num campeonato, eu não me lembro se intercolegial, se interclasse, eu não sei. Sempre suave os jogos, sempre tranquilo, né? Sempre tranquilos. E assim, né? Caçado em campo. tudo muito tranquilo, aquela coisa. E a goleira arremessou a bola, assim. E eu tinha uma colega de time, a minha colega de time, né? Não foi a adversária, a colega de time, que era um pouquinho menor do que eu, levantou, foi dar uma cabeçada, acho que ela fechou os olhos com muita efusividade, eu vou tirar essa bola daqui. E do jeito que ela fechou o olho, ela mirou e eu falei assim, vai vir. E veio mesmo. E veio. Caraca. Gente, mas foi uma chapuletada de testa com nariz. Que o meu nariz sangrou na hora. Minha mãe tava lá na arquibancada, viu, Rodrigo? Minha mãe é mãe de filha única, né? Ela tem que fazer... Minha mãe tinha que estar nesse podcast aqui, que ela tem uns episódios fenomenais de... Bota na a lista extinta... Boate Nós vamos grafite, de minha mãe ir lá, tinha um sofá, ela ficava dormindo, esperando a balada acabar pra Meu levar embora. Deus! Coisas dessa natureza. Nossa. Por isso que eu tive que sair de posse, porque eu já não aguentava mais tanta humilhação. Agora que você veio falar isso, Então- senão eu já tinha que trazer a mãe dela junto, né? Então, minha mãe tava na arquibancada, me lembro como hoje, e gritou, para o jogo! E o árbitro, não, segue a partida. Minha mãe desceu, escadaria abaixo, entrou no meio da quadra e para esse jogo que minha filha tava machucada. E quando Não, eu tirei... autoridade é Olha só, autoridade, não claro. tem diretor, não tem juiz, nem nada. É mãe, A mãe. nenhuma autoridade, solamente me mama, não é um negócio assim? E minha mãe parou esse jogo e eu estava ensanguentada e quebrada, E o nasalmente nariz, afetada. Nasalmente aos E pandaré. aí, quando cheguei aqui no hospital, na época com pouco recurso, o trauma de nariz é um trauma complicado, você tem que fazer cirurgia na maior parte das vezes. E o médico plantonista aqui do hospital falou, olha, eu não opero o nariz, tá quebrado, não tem o que fazer. E Antes aí, que a gente esqueça, assim, quantos pedacinhos? Ou como é que era? eu tive o nariz fraturado em 8 lugares. Nem tem espaço pra tanto. Nem eles tem. conseguiram. Eita, que testa de Depende, bola facão viu? que bateu Testa, aí, Alguém tem um hein? narizão que nem Quem eu, talvez que era? até Ela mais. deve mas- ser conhecida. Eu achei... Nossa, eu não posso falar o nome aqui, porque a pessoa é minha amiga. E ela vai dizer assim, olha, Ludmila, não esperava isso de você. Não foi porque eu quis. Passados 15 anos, você tá me expondo num podcast levantar regionalmente famoso. Pois é. Mas essa foi a história de vida. E aí minha mãe falou, e aí, minha filha, agora como é que vai pra Goiânia operar esse nariz? Rinoplastia não tinha verba. E esse nariz ficou quebrado por um tempo. E as deixando coisas... mesmo. E aí o septo quebrado e sinusite atacando, até que eu tomei vergonha no nariz. Fiz um pezinho de meia e corrigi esse nariz. E ainda arrumou. não tá exatamente como eu queria, não, porque É mesmo? eu olho pra ele, eu ainda tô achando ele torto, mas Se foi meu sobrenome agora. eu já entendo que isso é coisa mais de terapia do que cirurgião plástico, né? Eu tenho... Não, mas assim, eu... Foi antes? Ah, não! Pois é, é o do Aí, cachorro. E o agressão familiar. viram? lá. A minha família, ela levanta hipóteses sobre essa caçada do universo contra o meu nariz. Contra o seu nariz. Então eu quero dizer pra você que nos assiste agora, se você acha que sofreu na vida, você não sabe do nariz dela. Você não sabe. Né? Você não sabe da história sabe. do nariz da Lud. Se Mas vamos você lá. quiser, dou palestra motivacional. Exatamente. Né? Com base no histórico do meu nariz, dou palestra motivacional. Todos Você os pode seus se quebrar o problemas. que você quiser na vida. Vai E dar aqui o tudo nariz certo. dela O cachorro que provando mordeu tem era como. seu ou era de alguém? O meu cachorro recentemente, Rodrigo, eu tenho um meu cachorrinho fofo, Yorkshire. Querido. Chama Franz Kafka da Rosa. França. E eu estava lá em casa, beleza, voltei do trabalho. Por que todo mundo riu do nome da... Tô entendendo. Tô entendendo. O nome tão baixo. Como é que é o nome mesmo? Franz Kafka. Nossa. Eu tenho nome. Mais difícil que falar que de Lázaro. É, mas Eu tenho nome composto porque meu cachorro não pode ter. Tá certo. Bom, Só que o nome composto não é pauta aqui, eu não aceito isso. Não, Eu vamos não- deixar. não. Como é Vamos seu deixar nome aqui. mesmo, Ludi? Ludmila Rosa. Esse nome composto, tudo. Eu vou fazer Vanessa, Ludmila. gente, a Vanessa, ela, sinceramente. Jornalista. Fala, ela... fala sorrindo, Ludi, é bonito. É, bonito.
Vamos lá, gente. Quem escolheu? Foi sua mãe, A né? minha mãe. Eu já falei pra vocês que minha mãe tem várias peripécias, né? Várias. Depois eu vou fazer um catálogo aqui e deixo pra Vanessa. Mas eu vou contar pra vocês. Eu vou fazer a narrativa depois. Ludmilla Ingrid. Ave Maria. Sobe um som. Ingrid Rosa Melo. Olha que bonito, olha que nome bonito. Gente, Ludmilla esse Ingrid Ludmilla Ingrid é Rosa. bonito demais. Se você pega um cheque escrito Ludmilla Ingrid, você vai contar na hora, não vai? Não tem Certeza. como não ter dinheiro numa conta dessa, não. Ludmilla Ingrid. Ludmilla Ingrid. É quase 2 pessoas. Como é que não vai ter dinheiro Quase na 2 conta? pessoas Quase sem 2 sobrenome, pessoas. né? Sem sobrenome. O meu cachorro tava Ah, é, lá, sim. assim, e eu com o ossinho dele, eu deitada Mas com foi ele. o próprio cachorro, então. Foi, isso tem menos de um mês. E eu tomando o ossinho, e ele rambetando pra mim, e eu falando, por favor, Dá voz de abusado. autoridade pra ele. Olha, você não faz assim, quem manda aqui sou eu. E ele lá, e eu tirando o osso, é aquela cachorrada. De repente ele virou e fez... No que ele fez assim, eu falei, não tinha outro lugar pra pegar. Oh, meu Deus. Não tinha. Podia ser no olho, podia ser na orelha, podia ser no queixo. Onde que pegou, Vanessa? No seu nariz. No nariz. Oh, meu Deus. E Arrumadinho. olha aqui, quem tá no estúdio tá vendo, gente. Eu tô ainda corrigindo, fui no médico, De ele novo. teve que dar uma colinha. Não é ponto não, viu? É chique, é cola. É super bonder de pele. De pele. Chique, achei chique, elegante. Pronto. Mas Colou, rasgou? Rasgou bem. Estragou Rasgou, todo o estragou. trabalho do doutor. E aí eu tive ficou uma brava conversa- com ele? Não, eu tive uma conversa assim com ele. Falei, cara, até tu, Bruto. Né? Não, você, Até tu, você sim. chamou pelo nome. Como é que é? Você É chamou o pelo Franz Kafka da Rosa. Não faça mais isso. Não faça mais isso. Mas assim, a gente tá bem. Eu sobrevivi, ele também. E assim, a história do nariz. Eu espero que tenha encerrado aqui, viu? Não, que não tenha próximos Não, capítulos aí, chega. novos episódios. Chega. Mas teu nariz é bonito. Né, a história surgiu porque eu fiquei aqui olhando e falei assim, esse nariz da Lud é muito perfeito. De lado, Pois gente, é. é coisa mais bonita. Parece o nariz da narizinho do sítio Pica-Pau Amarelo, assim. Arrebitadinho, uma gracinha. Não precisa mexer mais. Tá, ó. Pois é, um elogio É mesmo. lindo. No podcast não sai, mas é o seguinte, eu estou fazendo mãozinha de coração pra ela, tá? Fazendo a legenda Olha aí aí. que gracinha. Nem Desenho dá pra ver disso. essa mordida aí também. É, não, mas isso aqui vai amenizar. Ainda vai passar. A história do nariz É marca de amor. Encerra-se por aqui. Encerra por aqui, pelo amor de Deus. Bom, E Ludi, seguindo aqui o nosso papo, né? Quero que você fale aí pra nós como que você se vê hoje nesse cenário político. Você que foi candidata a vereadora em Olha só. Goiânia, né? Uma representatividade enorme, lutando aí para inserir a mulher na política em todos os cenários possíveis. Quem não acompanha a Lud, gente, acompanha ela lá, Ludmilla Rosa. Ludmilla Rosa, né? Eu sou Ludmilla Eu sou Rosa. Ludmilla Rosa, @, eu sou Ludmilla Rosa. E acompanho o trabalho da Lud, que é fantástico. Eu falei para eles aqui antes de você vir, que era... A live com você foi maravilhosa. Eu recebo elogios até hoje de ter te... Falei, toda vez que eu puder, então eu vou entrevistar a Lud. Toda vez que você vier, você marca aqui que a gente vem aqui conversar, porque é muito bom. E você fala super bem. Eu falei, quase não, é praticamente uma jornalista, né? Falando. Você sabia que muita gente acha que eu sou jornalista? Não, mas você tem muito perfil de jornalista. Olha tem só. muito. Vai ver que a terceira graduação aí, hein, Rodrigo? Olha pô, aí. vem mais uma, né? Vem mais Apesar que o Gilmar Mendes disse que não precisa de diploma para ser jornalista, eu estava na metade do curso quando ele fez isso. Eu me lembro, foi um Foi em rebu, 2009, justamente, é uma jogada política totalmente. Total. Meu pai virou, chega, pode cancelar aí, você não precisa, você já não precisa mais de diploma, pode ir fazer outro curso. Eu falei, agora eu vou até o final, porque eu não sou igual, né, quem Sim. não... Então eu vou fazer até o final, e fiz até a graduação, em 2010 eu me formei. Fez Mas, muito enfim. bem, né, Rodrigo? Tá exercendo muito bem. Operando um jornalismo de muitíssima qualidade. Exatamente. Se despontando aqui na cidade. Achei que eu não ia usar. Achei que eu realmente não ia usar. Mas, assim, não vejo necessidade hoje, talvez, de ganhar dinheiro em cima disso, falando financeiramente, né, o retorno do jornalismo em cima disso, mas na necessidade que eu tenho de Mas como pro servir, papel de ser social. útil. Justamente. Que é isso que eu prometi lá, de mãozinha esticada, entendeu? Claro. Então, se eu sirvo aqui em posse,
foi para isso que eu fui lá e fiz, e voltei para cá para fazer isso, então essa a minha missão, é isso que eu vou fazer enquanto for o meu caminho. Vai entendeu? muito de encontro do que você mesmo comentou, Ludi, né? De trazer essas ideias que a gente sabe que já em centros maiores, um podcast, essa troca de ideias de uma forma diferente, já vem acontecendo há muito tempo. O projeto mesmo da Vanessa, que ela já vem desenvolvendo há um ano, que você já vem... Praticamente um ano, né? Que já vem se estudando essa possibilidade de implantar aqui. É muito válido. Aliás, não basta, sei lá, só tirar o diploma, né? Como dizem, né? E sim ter a coragem de fazer acontecer, como agora a gente está iniciando esse trabalho aqui também. É mais ou menos o que a gente falou lá no começo, Exato. Que você também já explicou, né? E eu converso sempre sobre isso com a Vanessa, sempre que tem oportunidade, sei da agenda dela também, viu, Rodrigo? Mas é isso, eu reconheço nela esse pioneirismo. Há quase um ano, Vanessa falava dessa ideia, ainda embrionária, de construir esse podcast e detalhando esse projeto sempre com muito esmero, muito carinho. Não à toa, esse cenário é incrível, cenário que você... cenários e estúdio que você não encontra facilmente em Goiânia. Então eu deixo aqui de público, Vanessa, a você os meus parabéns pela sua dedicação. Obrigada. Por você estar despontando, praticando um jornalismo de altíssima qualidade, como eu já disse, com independência, levando boas informações para a cidade, uma cidade, como eu digo, não só a cidade, a nossa região, carente de informação, carente dessa interseccionalidade que tem com a capital, a região sul do estado melhor abastecida desses debates, e hoje ela tem esse trabalho aqui que eu vejo com muito valor. Acho que Posse tende a crescer bastante com isso, porque é uma cidade que amplia seus horizontes, sua mentalidade, é uma cidade que cresce como um todo. Então, deixo aqui de público meus parabéns, e já estou aceitando aqui cada vinda da Ludmila Rosa, sem Ingrid, uma história. dá uma passadinha aqui. Mas 100 novos episódios do nariz. Não terá update. Paremos. Chega. Paremos. E o que a Vanessa apontou, eu gosto sempre de falar, e a gente falava aqui até com mais seriedade, que a gente tem, Vanessa, que inserir o debate sobre política na nossa sociedade, os nossos amigos, qualificar esse ambiente, qualificar os nossos debates, para que a política volte a ser, pelo menos, o que ela foi teorizada para ser. Um espaço de debate de ideias organizadas, ideias razoáveis, coisas que você realmente tem por que falar, você estudou, você foi buscar informação, você não está só querendo aparecer em rede social, enfim, na sua rodinha de amigos, colocando ali para as pessoas o mais do mesmo, lugares comuns, discursos odiosos, odientos, fazendo cisões entre as pessoas, quando você... Polêmica, no final. Polêmicas, exatamente. Polêmicas infundadas, polêmicas que não levam nada a lugar nenhum, quando você poderia estar aproveitando seu capital intelectual, político, para educar as pessoas. Educar mesmo, educação política é algo que o Brasil inteiro carece, e não só a nossa cidade de Posse. Então, nesse sentido, nós temos essa responsabilidade. Eu digo nós, porque a gente consegue hoje, Vanessa, ter essa voz. Eu consigo hoje, através de um programa seu, estar aqui com o Rodrigo, amplificando debates que às vezes não chegariam nas pessoas ou que não seriam da sua zona de interesse, e a gente quebra esses paradigmas, quebra esses estigmas, porque a gente tá com um bate-papo descontraído, falando de nariz, de repente desemboca para a política. Isso é bacana, porque a política tem que ser parte dessa vivência cotidiana. De fato. E foi, Vanessa, um pouco dessa motivação que me levou a ser candidata a vereadora o ano passado. Rodrigo, você sabe disso, me acometi dessa maluquice. Fui candidata a vereadora em Goiânia, a gente teve ali quase 1.500 votos. Gosto de falar o quanto a gente gastou para que as pessoas tenham cada vez mais a assimilação de que é possível fazer candidaturas com menos recursos. Eu não vou nem entrar na seara do discurso, do recurso, eu vou entrar na seara da plataforma, do projeto. É possível você exibir um projeto pensado, estruturado, a muitas mãos, eu não fiz nada só, e cair no gosto popular. As pessoas também hoje são carentes, elas precisam, elas querem voltar a ter esperanças e expectativas com as políticas, com os políticos, e você tem mecanismos para convencê-las e para atraí-las para perto de você,
a partir de um debate qualificado, a partir de ideias bem organizadas e não só dessa coisa estridente que a gente vê por aí. Ou seja, apresentando um projeto, você de fato traz as pessoas que têm interesse nesse trabalho, nesse projeto apresentado, é isso que você fala. É exatamente isso. E aproveitando espaços como esse, para que cada vez mais essas pessoas que se interessam por projetos sejam volumosas, sejam em maior número. Que olhem mais para isso. Exatamente. Porque isso a gente vai fazer, Vanessa, com esse trabalho de formiguinha aqui, sendo eu não me falhou a palavra, mas é um messianismo mesmo. Seu, meu, para que a gente consiga formar cidadãos e democratas, pessoas que entendam a vida em sociedade, ceder, avançar, saber ouvir, saber compor, e fazendo isso de modo que você possa estruturar uma cidade com melhor qualidade de vida para as pessoas, sem muita picuinha, sem muita algazarra. Eu parto desse pressuposto. Então nós fomos candidata a vereador, eu falo nós porque o projeto não era só meu, e a gente... Olha, eu já estou sendo tolhida de novo. Não? Bom. E se tiver mais algum assunto parecido no nariz, vocês falam, tá? Pode falar. Eu tenho uma na gaveta que eu vou depois mais. A gente teve esse projeto lá, assim, começado no começo é ótimo, né? Iniciado no começo de 2020, até tributo um pouco dessa demora, a dificuldade que a gente teve na execução da campanha, mas que deu certo. Hoje, no frigir dos ovos, já tive a oportunidade de falar sobre isso com a Vanessa, olhando a retrospectiva, sabendo que a gente não tem família lá, minha família é daqui, com muito orgulho, sou possense. Então a gente não tem família lá, a gente não representava sindicato, segmento, enfim, nós éramos pessoas jovens, incomodadas e com essa vontade que a Vanessa sempre traz de transformar realidades a partir da política, afinal de contas é para isso que ela serve. E a gente se uniu, a gente teve quase 1.500 votos e eu tenho muito orgulho disso, porque se falar de 1.500 votos numa cidade como Goiânia, imensa, onde as pessoas gastam milhões de reais para ter o dobro do que a gente teve. Então, assim, me dou por satisfeita e espero que a nossa cidade tenha muito orgulho desse projeto, que também é um projeto de nascedouro aqui. É um projeto de um pouquinho de todo possense. Que eu sei que várias famílias aqui, Rodrigo, abraçaram candidaturas. Gente que eu nunca ouvi falar, tinha familiares lá, falava pra minha mãe, Cleonice, eu tô pedindo voto pra sua menina lá em Goiânia. Então, assim, é um projeto que eu quero que possa ter orgulho dele, porque a gente chegou lá, a gente desbravou, é uma possência, é uma filha da cidade, com outras pessoas de posse que ajudaram a estruturar essa candidatura e levar adiante. Então, assim, espero que as pessoas tenham orgulho. A gente fez isso com muito carinho, dedicação e com muita responsabilidade. Eu tenho muito orgulho. Parabéns demais. Acho fantástico. É de coração, eu tô fazendo coraçãozinho pra ela aqui, mas eu acho fantástico. Goiânia perdeu. Eu vou ter que sair daqui, gente, e chamar a Vanessa pra tomar uma cerveja, porque ela já me elogiou o nariz, ela elogiou a candidatura, você tá vendo, Diego? Tem que estreitar os laços. Mas obrigada, Vanessa. Não, assim como eu também tenho muito orgulho do que você tá fazendo aqui. Inclusive, eu recebi uma pergunta aqui, eu vou fazer ela aqui agora, porque cai justamente nessa seara. De quem é a culpa? Essa pergunta do meu amigo lá do outro podcast, né, do Tudólogos. Um beijo, um abraço para eles. Quero eles aqui também depois. De quem é a culpa por hoje não ter nenhuma vereadora em posse? Faltam boas opções? O que acontece? Qual a sua opinião em relação ao fato de, na última eleição, posso não ter nenhuma mulher eleita? Para nada. Você tem o nome? David. David, eu acho que a resposta para isso passa muito longe da falta de opções. Nós temos mulheres qualificadas, mulheres que estudam, mulheres que têm projetos, mulheres que têm vontade, mas existem alguns estudos, inclusive tem uma parte da ciência política que se ocupa do comportamento eleitoral e do comportamento do eleitor, estrito sensu, e em que as pessoas tendem a, nesses espaços que são públicos, confiarem menos nas mulheres, confiarem menos, viu, Rodrigo, na entrega das mulheres, porque tradicionalmente
a sociedade foi ensinada que o espaço da mulher é o espaço doméstico, o espaço da casa. Todos os afazeres que dizem respeito ao meio externo, ao meio público, eram ocupações de homem. Então, assim, a política não é diferente. Tem muita gente que ainda coloca em xeque a competência e a efetividade de uma mulher frente à política, no poder executivo, no poder legislativo, porque simplesmente ele olha para ela com um olhar enviesado e hierarquizado. A gente não tem como afastar esse imperativo. É algo que acontece e é uma mudança cultural. Que pessoas como Vanessa, pessoas como, desculpa a modéstias às favas, como diz o Gilmar Mendes, pessoas como eu, pessoas como outras tantos colegas que ocupamos esses espaços da política, seja fazendo jornalismo, seja estando na administração, seja buscando uma candidatura, a gente vem para mostrar e para desbravar um local que nós sempre fomos muito afastadas. Então começa daí. As pessoas não veem entrega nas mulheres. Existe também uma dificuldade partidária. Eu falo sempre isso para a Vanessa. Os partidos se viciaram, Rodrigo, em trazer as mulheres para o jogo apenas para cumprir a lacuna legal, a cota dos 30%. Ou seja, para cumprir a obrigatoriedade. Para cumprir a obrigatoriedade. E esse convite, esse chamamento, né, à participação política, ele é muito pontual. Ele acontece ali nas vésperas da convenção. Aliás, você tem um período que você tem que estar afiliado 6 meses antes da eleição. Certo. Então ele acontece nesse prazo em que o partido vai lá, geralmente pega uma mulher que nunca foi convidada, ou nunca se viu parte desses espaços e fala assim, olha, eu preciso de você para operar isso aqui, para ser candidata aqui. Já ciente que ela não vai se manifestar. Exato. Então, o jogo precisa mudar dentro dos partidos. Os dirigentes partidários, e é por isso que eu falo, mulheres também têm que ocupar espaços no partido, para que esse recrutamento de mulheres seja feito de forma sistemática, formativa, informativa e de modo as mulheres se sentirem parte do processo e se sentirem à vontade para exercerem os seus trabalhos políticos. Inclusive, na última eleição, fui convidada para me filiar a um partido para cumprir cota. Eu falei, se for para cumprir cota, muito obrigada, não quero, não vou, não fui. Não, eu vou quando eu achar que eu tenho, ou me interessa, ou eu compartilho as ideias do partido, ou eu puder brigar lá dentro e falar alguma coisa. Enquanto isso, nunca fui filiada a nenhum partido, não gosto de extremismo, não acho que existe, tudo que perde o equilíbrio, para mim, perde a razão. Então, assim, eu nem estava pensando, tipo assim, não tinha passado pela minha cabeça, vou me filiar a algum partido, e surgiu o convite, às vésperas quase da eleição, né? Porque a gente precisa preencher cota. Se for para isso, muito obrigada, né? Eu não me presto a isso. Então, assim, eu não quis, e o dia que eu me filiar a algum partido é realmente porque eu acredito que eu posso fazer alguma diferença, ou que eu possa realmente trabalhar dentro do partido, fazer alguma coisa, né? E que seja importante de alguma forma para a população. E isso que a Vanessa está falando... E aqui em Posse acontece demais. São formas de estímulos negativos, né? Porque quando você pega mulheres competitivas, altamente competitivas, a Vanessa é uma pessoa com muito conteúdo. Se um dia ela quiser se candidatar a qualquer cargo público, ela tem conteúdo, ela tem competência, ela se reconhece, ela reconhece nela essas virtudes. Então ela não é joguete em partido. Quando ela percebe que o partido a quer apenas para manipular a legislação, ela é uma pessoa que sai fora. Sai fora. Entendi. Então, depois dessa peneira, geralmente, as que vão ali para as urnas, as que dão o nome lá, muitas são essas que provêm dessa burla à legislação, que isso é flagrante, tem um advogado aqui, e outras que, assim, têm dificuldades claras, crassas com repasses eleitorais. Se a gente vai ver, Rodrigo, existem estatísticas que atestam o quanto os investimentos públicos e privados são ultrajantes para candidaturas femininas e impressionantes para as candidaturas masculinas. Tem gente que fala assim, não, porque homem é mais fácil de fazer transações, homem sabe negociar quando o assunto é dinheiro, mulher é mais esquiva. Essas características, esses fatalismos, esses naturalismos, eu procuro afastar. Mulher sabe negociar também. Não tem como comentar uma coisa dessa. Mulher sabe negociar também. Só que assim, nós também temos indicadores de que mulheres
se submetem menos, bem menos, a esse aliciamento meio espúrio. Entendi. Que acontece nas negociações envolvendo dinheiro em candidaturas. Então, um somatório... Acho que quase em todos os cargos, né? Eu acho. E a questão também é sempre na política, no todo, Eu lembro muito quando eu trabalhei em Goiânia como repórter, que eu acompanhava ali, a gente conversava muito nos bastidores e tal, todos os jornalistas, e a questão de ter crescido muito o número de delegadas, né? Mulheres delegadas. E aí a gente via assim, como era mais fácil corromper um delegador, principalmente se chegasse uma bonitona lá, do que corromper uma delegada, entendeu? A mulher, assim, todos, eu acho que a questão de caráter independe de gênero, enfim, mas as mulheres vêm ocupando cada vez mais espaço. Acho que na área médica também tem muitas médicas, tem muitas delegadas, juízes, enfim. Falta só na política. Exato. Que ainda é onde eu vejo elas mais para trás, sabe? Ficando para trás. É porque na política, Vanessa, você tem um condicionante. Nas áreas como de concurso público, na área médica, na área de concurso público, se a mulher conseguiu ali passar naquela prova, se ela fez o processo seletivo, ela chega lá. Na área da política tem um condicionante que a gente está falando aqui, desse ceticismo que a sociedade ainda tem com relação à participação feminina na política. Por isso que essa é uma agenda que a gente tem que tocar com muita seriedade e nos ombrearmos com homens, como eu acho que é o caso do Rodrigo, conheci hoje, mas já vejo esse olho brilhando dele quando a gente está falando em mulher da política, porque eles também são agentes de transformação nesse sentido. Sim, eles também são interlocutores, eles também podem falar, sem prejuízo nenhum do bom funcionamento da política e da minha cidade, voto em mulher também. Foi o que eu falei na questão de apresentar projetos. Não estou falando aqui de nomes, eu não voto por nome, exato. Eu não voto por gênero, é isso, apresentar um projeto, você ter capacitação e tudo mais. De fato, os homens, aliás, que poderiam ajudar muito mais nesse sentido. Homens cedem muito pouco. Tem uma coisa, Vanessa, que eu critico bastante na vida partidária, isso que me fez afastar muito da dinâmica partidária depois do processo eleitoral, que é esse clube do bolinho e da luluzinha que acontece dentro dos partidos. Via de regra, as mulheres no partido, elas têm a tarefa de ficar fazendo aqueles cafezinhos da tarde, enquanto os homens estão numa outra sala, outra ponta, fazendo cafezinho da sala, da tarde, fazendo lanchinho, falando sobre amenidades, enquanto os homens estão numa outra sala, tratando sobre diretrizes partidárias, tratando sobre políticas, encaminhamentos de apoio, enfim, eles estão fazendo as costuras. Eu sou uma pessoa que defende a agenda de que a vida partidária, ela tem que ter o dinamismo de homens e mulheres juntos. Não tem que ter essa ala, tem a ala de mulheres, elas ficam lá para fazer o 8 de março do partido e para cumprir a cota. Pelo amor de Deus, isso tem que parar. Vanessa é uma pessoa estudada, eu, modéstia à parte, também busquei estudar e não parei, não paro, continuo nos meus estudos. Então, assim, eu tenho o que falar. Por favor, não me afaste. Não me trate como uma pessoa que tem que se ocupar de fazer cafezinho, de tomar o cafezinho com as minhas colegas. Isso não tem problema nenhum, desde que eles também venham tomar o café com a gente e na hora de falar sério, eles não se sintam incomodados com a gente lá. Isso é participação. A gente bem sabe que isso se completa, na verdade, né? Entre homens e mulheres. A gente precisa disso. Precisa, é um equilíbrio. É um equilíbrio, a gente precisa disso. São mentalidades, comportamentos, vivências complementares que concorrem para algo que é diverso, é dinâmico, é plural, enfim, é saudável, do ponto de vista democrático. E eu sou uma pessoa democrata, Vanessa é democrata, Rodrigo é democrata, então nós estamos falando a mesma língua aqui. Ninguém está afastando mulher do espaço poder. E quais são as pretensões dessa mulher aí na política, para Goiânia, para Posse? Qual que é as pretensões? Que começou lá na quarta série, que eu tô sabendo. Começou lá na quarta série. Eu já ouvi um passarinho aqui contando essa história. As pretensões, viu, Rodrigo? São chegar à presidência da República, né? Eu sei que o trabalho é árduo, Vanessa. Eu não tenho expectativa nesse momento,
Olha, eu quero que ela chegue a presidente da República só pra eu vou continuar sua amiga, claro. Aí eu vou subir lá naquele negocinho onde fica aqueles hominhos lá, aquelas coisinhas que eu não sei nem o nome mais, só pra zoar com eles e ir lá encontrar a Ludmilla. Eu sou íntimo. Eu sou íntima dela, dá licença. Passar no cerimonial e falar assim, dá licença? Dá licença que eu sei o Presidente segundo nome Alain dela. Ross? Dá licença que eu sei o segundo nome dela. Dá licença que eu sei o segundo nome dela? Dá licença que eu sei o histórico do nariz dela? Isso, exatamente. Sou íntimo, eu, ela e o nariz. E o segundo nome, dá licença, estou passando. Sei onde ela mora, lá em Posse? Eu sei que a mãe dela entrou lá na quadra pra tirar ela. Vanessa, eu não tenho expectativa agora de me furtar desse espaço político institucional. Quando eu falo política institucional, eu digo da vida no partido e da vida de disputa eleitoral. Se lá na frente as forças, como diz o Jânio Quadro, as forças ocultas me aplacarem, porque é difícil, gente. Eu brinco com as pessoas, elas falam sobre ser candidata, quando isso aqui, eu falo, olha, eu não sou uma diletante da disputa eleitoral. A disputa eleitoral é algo que te cansa fisicamente, até hoje eu não me recuperei, não tenho problema em falar isso, eu tenho um cansaço físico depois da campanha, é absurdo, mental e emocional. Então você tem que estar muito preparado nesses 3 pilares se você quiser fazer uma candidatura séria, entendendo os reveses que estão ali por toda parte, que vão te atacar. Você tem que estar muito preparado. E não é que eu não esteja, mas é que eu acho que a próxima vez que eu me colocar o meu nome à disposição da cidade novamente, eu quero estar melhor composta, com mais estrutura e vir com um tom de competitividade bem melhor e maior do que a gente veio ano passado. Então, eu ainda não pretendo desistir da disputa eleitoral. Entendi. Claro que eu não vou ficar de eterno disputando eleições se o eleitor da cidade onde eu estiver ou do meu estado entender por bem que eu não tenho condições ali de alguma natureza de representá-lo. Porque eu acho que também é importante ter essa humildade. É importante reconhecer que a sua hora deu. Tem gente que tenta muito, eu não serei essa pessoa. Mas eu pretendo, viu, Vanessa, nas próximas eleições vir com mais estrutura e quem sabe A vereadora, um dia vereadora, cargos no legislativo. vir representando o nosso estado na Assembleia, na Câmara Federal. Esse é um sonho que eu tenho desde pequena. Eu brinco assim, tem a questão de querer entrar para a política porque você está incomodado pontualmente com alguma coisa, e tem aquelas pessoas que já vêm com essa coisa meio na víscera, né? Visceral. E eu não sei por que diabos, cargas d'água, já que é para ser bem informal aqui, né? Isso. Eu tenho isso, eu tenho essa convicção, eu tenho essa vontade de ter um mandato, de estar na política, de me ver lá representando a minha cidade, o meu estado, muito pulsante dentro de mim. Então não vou desistir desse sonho e espero um dia estar aí no Senado, ocupando a presidência. Já pensou? Essa parte eu quero que tenha na Barça. Sabe a Barça? Enciclopédia? Ludmilla, a primeira possense presidente do país. Pronto. Aí eu sei que vai estar lá. Aí vai estar lá. O único cargo no executivo seria presidente ou você, de repente, prefeito, governador? Não, eu brinco assim, porque a gente tem que projetar longe, né? Para os sonhos eles se tornarem, para a gente ter mais verdade para buscar os sonhos, né? Mas eu penso numa prefeitura, claro, prefeita de posse, quem sabe um dia. Brincadeira, gente. Ave Maria. Ave Calma. Devagar. Nós Vai dar um rebuliço aí. Nós somos do tamanho dos nossos sonhos. A gente não pode sonhar pequeno, não. Mas penso, eu ultimamente eu tenho focado muito no poder legislativo, porque eu acho que dá uma bagagem importante para você assumir o executivo em qualquer cidade que você esteja, né? E a gente vamos caminhando. Não pode desistir. Conforme vai aparecendo, vai surgindo. Eu tenho... brinco com a Vanessa, que a gente vira piolho desses movimentos cívicos inovadores, de formação de lideranças. Então, eu fui uma das 64 pessoas no Brasil inteiro selecionadas no processo seletivo da RAPS, que é a Rede de Ação Política Parlamentar. Eram quase 4.000 pessoas inscritas do Brasil inteiro. Eu fui uma das 64 pessoas selecionadas, uma entre 3 pessoas sem mandato e que nunca tiveram mandatos.
Estive também na turma de formação e qualificação de quadros políticos do Renova BR no ano passado. A gente tem formações continuadas sobre como você estar preparado para ingressar na vida pública assim que o eleitor te consentir, né, a partir do voto. Então a gente tem buscado. Eu não quero ser um outsider, pura e simplesmente. Eu quero ser uma pessoa em que as pessoas vão admirar a trajetória, porque isso eu também tenho comigo. Eu preciso fazer com que as pessoas acreditem, e para acreditar elas precisam reconhecer legitimidade na minha trajetória. E quero que as pessoas reconheçam também que se um dia eu estiver lá, eu não vou ser uma fanfarrona. Eu vou ter o que fazer, eu vou ter o que falar, eu vou estar próxima delas, ouvindo, enfim. Então eu tenho sonhos e eu acho que eu tenho que correr atrás disso. Isso aí, parabéns, Lud. Gostaria que, infelizmente, a gente, né, não tem muito tempo. Quem manda no tempo nosso é o Diego aqui, ele fica toda hora olhando pra mim com um olhão. É porque vocês não conseguem ver, gente. O Diego tá com plaquinha aqui, a plaquinha foi de verde pra vermelho, pra azul, lilás, agora tá marca-texta ali, que é pedindo pra acabar, né, Rodrigo? Mas o bom do podcast é isso também, o sabor de quero mais. Então a porta aberta pra você voltar sempre que você quiser, sempre que você vier pra posta lá pra ver, como a gente não tá vendo. Ela postou que estaria em posse dia 3 de junho, eu acho que já tem um tempão, né? Quase um mês, eu acho. Sim. E eu falei, ei, né? Já quero você lá. Então, você como boa possense, cresceu aqui, sabe as dificuldades da nossa cidade, imagina da nossa região, da né? região. Então, que mensagem você deixa para os possenses? Eu sou uma, igual eu te falei, que tenho orgulho, admiro a sua trajetória. O que você conquistou e o que tem conquistado, e eu queria que você deixasse uma mensagem, o que você pensa que pode melhorar, o que pode vir de bom, que você tenha visto lá, que pode trazer para cá, para o Nordeste goiano. Se você me permite uma parte que você está falando, quando eu cheguei aqui, Rodrigo, na quarta-feira, eu espontaneamente tentei uma agenda com o prefeito, justamente, Vanessa, para a gente trazer para cá, trazer para o prefeito, o gestor, né, da cidade, iniciativas que a gente vem adotando na cidade de Goiânia, dentro da minha pasta específica de política para as mulheres, mas não só. Desde a área de saúde, as áreas de formação e qualificação profissional. Uma pausinha, gente, só fazer um parêntese. A Lud, né, não ganhou a eleição, mas ela hoje atua na secretaria, ela atua como secretária executiva de políticas para as mulheres na prefeitura de Goiânia. Olha só a importância, né, desse trabalho que ela vem realizando lá em Goiânia e que com certeza vai refletir muito, né, daqui para frente na sua trajetória. Tenho aprendido muito, tenho crescido muito e foi com essa perspectiva mesmo, Vanessa, do tipo... O que adianta a gente acumular coisas, saberes e conhecimentos e guardar numa caixinha preta ali de avião. Então não era isso, e eu vim trazer algumas ideias, nem sei, o prefeito me recebeu muito republicanamente, mas eu pensei assim, gente, ele vai achar que eu sou uma maluca, como que a pessoa vem de Goiânia com a malinha no braço e marca uma agenda com o prefeito da cidade, mas é nesse sentido de tentar contribuir e colaborar. A gente trouxe sugestões, Vanessa, da área do meio ambiente, de coisas que estão acontecendo lá. Eu, particularmente, tenho muito incômodo quando a gente vai ali para aquela região saída do Guarani e eu vejo o nosso lixão da maneira que está. Isso precisa ser repensado. Não é possível uma cidade tão rica, né, com meio ambiente ainda com tanto potencial, inclusive de exploração turística sustentável, e que a gente ainda tenha esses espaços assim abertos, né? A olhos nus. E falamos também sobre política para as mulheres, falamos sobre saúde, falamos sobre qualificação e formação profissional. Um dos grandes desafios que todas as cidades brasileiras têm é de ter essa recuperação econômica, é de retomar os empregos perdidos e criar novos a partir de pessoas que estejam aptas à inserção no mercado de trabalho, porque a gente sabe que sempre existiu, mas cada vez mais essa exigência por parte do empregador se aprimora e as pessoas que querem buscar trabalho, elas têm que ter a oportunidade de também, isso é oportunidade, que às vezes a gente fica falando, o cara não se capacita, cara, onde ele vai?
De que jeito? De que jeito? Então, isso é uma oportunidade e que aqueles que tenham a oportunidade saibam aproveitar. Bem, e eu sei que todo possense aproveita bem. Nós somos resilientes, nós somos guerreiros e guerreiras. A gente vive aqui, como eu sempre digo lá em Goiânia, numa região absolutamente descolada do resto de Goiás. Quando a gente fala que é de Poços, o pessoal acha que é Poços de Caldas. Então é descolada do ponto de vista cultural, é descolada do ponto de vista do repasse de recursos, é descolada de investimentos. E nós precisamos mudar, né? Nós precisamos ter um turning point, assim, daqui da nossa região. E a mensagem que eu deixo para o Pocense e regionais, nordestinos, goianos, é: tenham orgulho desta terra, tenham orgulho deste solo que nos forja, que nos cria. Aqui é uma terra de gente muito forte, de gente muito batalhadora, muito trabalhadora. E eu acho que quanto mais a gente acreditar na gente, nas nossas vocações, na nossa capacidade de criar e reconstruir os nossos espaços, mais longe a gente vai. Então, assim, é uma mensagem de esperança. Mas não é aquela esperança, viu, Rodrigo, de sentar e esperar. Certo. Não é a esperança que deriva do esperar. É uma esperança proativa. Que acordemos todos os dias com a certeza de que os nossos desafios privados são também desafios públicos e que os nossos crescimentos privados devem ser crescimentos públicos. Então, se você crescer, carregue alguém, oportunize alguém, gere emprego, gere renda, seja um sujeito que vive a cidadania da forma ampla, né, e restrita. Sabe que você vive uma comunidade e que você tem que amar isso, porque senão você é só um dejeto, um resíduo orgânico na terra sem função nenhuma e que vai voltar para a terra também com rejeito. Então, seja alguém que transforme, que impacte positivamente a vida de alguém. E eu sei que aqui em Poços a gente tem gente demais para fazer isso. Amém. Amém. Lud, recebi aqui mais uma pergunta. O Diego falou que eu tenho um tempinho. Eu queria que você falasse bem à vontade ou não sobre o que você pensa aí do nosso digníssimo presidente Bolsonaro, dos posicionamentos dele, qual o seu viés em relação à postura do Bolsonaro. Enfim, ideologias de gênero, essas coisas que ele fala em relação até à própria pandemia e tal. Como que você avalia o presidente Bolsonaro? Já que você, né, colocou aqui para nós que pode... Você tá gravando eu aí, Diego? Que minha voz aí que eu ouvi. Ah, é tu, né, Daniela? Enfim, tem uma aspiração aí de repente chegar à presidência. Então, qual a sua avaliação do atual presidente do Brasil? Vanessa, eu trouxe aqui na minha fala anterior algo que eu acredito muito. Esperança. Eu acho que sem esperança uma nação está fadada ao fracasso. E o que eu penso do Bolsonaro é que ele usurpa a esperança de uma nação. Nós falamos aqui durante um momento mais sério do nosso podcast que cada dia que passa a gente sente a vontade de ter pessoas com qualidade, pessoas que promovem mais união e menos cisão, pessoas que deixam para lá preconceitos ultrajantes e que tragam pautas de diversidade. Quando eu falo diversidade, eu falo de Brasil. O Brasil é um país diverso, regionalmente diverso, religiosamente diverso, em relação ao gênero, diversíssimo. Eu falo diversíssimo porque assim, nós temos 52% de mulheres e 48% de homens, então nós somos diversos. Entre as mulheres, muitas mulheres diversas, entre os homens, muitos homens diversos. Com relação à orientação sexual, também muito diverso. O que nós estamos fazendo com essa diversidade? Nós estamos colocando essa diversidade dentro de um cubo, injeção desse cubo para termos um pensamento único no país. Isso é muito ruim. Nós precisamos trazer esperança para quem pensa X, para quem pensa Y. Porque todas essas pessoas podem conviver pacificamente numa sociedade, desde que haja respeito, Rodrigo. Se eu divirjo de você, Rodrigo, isso é natural, isso é legítimo, eu preciso achar um jeito de tornar a minha divergência pública, ou aqui falar dela, de uma maneira
elegante, respeitosa, sem levar o argumento para ofender o Rodrigo Pessoa. O Rodrigo Pessoa, sabe, é um território inviolável, sagrado. Cada pessoa é sagrada, é um território inviolável. E o que eu tenho visto é um presidente, líder maior da nação e, portanto, goza de legitimidade impressionante. Eu tenho visto colocar pessoas contra pessoas. Eu tenho visto uma atuação frente à pandemia extremamente desastrosa, negando a ciência, fez um rebu em relação às vacinas. E eu digo, de peito aberto, pelo tempo que eu tenho de gestão e pelo tempo que eu estudei, se os comércios, Vanessa, estão quebrando, não é por conta do fecha e abre, é porque nós não temos vacinas. Se você perdeu o seu emprego, não é só por conta do fecha e abre, porque o fecha e abre, Vanessa, ele foi democrático, ele foi no mundo inteiro. Mas o mundo inteiro se apressou para ir atrás de uma vacina, enquanto o presidente, em dezembro do ano passado, ficou falando: se você quer vacina, você que compre. Se você quer auxílio emergencial, você que faça um empréstimo. São coisas, e eu não estou nem entrando no campo estritamente da ideologia, estou entrando no desastre de uma administração. Ah, porque você falando do Bolsonaro, porque... Gente, você tem um cardápio de presidenciáveis no ano que vem. Pessoas as compreensões de mundo divergem ou convergem com as minhas, eu vou avaliar. Mas o que a gente não pode condescender são esses forasteiros da democracia. Pessoas que não veem valor na vida em coletividade. Pessoas que não entendem que o Estado de Direito é para todos e não só para o miolinho de pessoas malucoides que andam com ele. Então, assim, eu creio nesse país, eu creio nessa nação, eu acredito que a gente pode muito mais e eu acredito que a gente possa ter um presidente ou uma presidente à altura dos desafios de gestão, dos desafios éticos que a gente tem, mas que não seja uma pessoa que coloque todo um projeto de nação construído a duras penas na ruína da história. E é isso que eu vejo o Bolsonaro fazendo. Com todo respeito à opinião diversa, mas para mim são 4 anos de retrocesso no país. Administrativamente, eticamente. Você vê pessoas saindo das ruas pedindo fechamento de congresso, intervenção militar em pleno 2021. Que maluquice é essa, Vanessa? As instituições republicanas são que sustentam a nação, né? E se você tem algum problema com as instituições, cabe a nós, a partir de uma participação ativa cidadã, convergermos forças para melhorar o funcionamento dessas instituições. E não aplaudir uma pessoa que monta em cima de um cavalo e fica andando na esplanada como se fosse ali, sei lá quem, Benito Mussolini. Não tá certo. Não tá certo. Isso é patético. Então, Hoje, não tem nada que ele tenha feito desde o primeiro dia de mandato até agora que você reconheça aí, né? Que foi bom, que foi legal, que foi... Não, nessa o Bolsonaro acertou. você sabe que já me fizeram essa pergunta num processo seletivo que eu fiz no Movimento Acredito? E eu acho que é o teste de ferro pra gente demonstrar que a gente não é só anti o cara por ser anti o cara, né? Aquela coisa meio assim. Como tem gente que fala assim, eu sou anti, sei lá, sou anti-PT. Por quê? Porque é PT. Aquela coisa meio assim, esquizofrênica. E aí, Vanessa, eu fiquei assim fazendo um retrospecto mental e disse, meu Deus, eu não consigo pensar numa coisa correta até agora, eu tô ferrada. Eu não consigo. Mas, olha, deixa eu ver. Olha a carinha dela de dificuldade, gente. Tá? Assim que ela tava no teste lá. É assim, as agendas públicas do Bolsonaro, particularmente, eu tenho algumas posições frontalmente contrárias. A agenda armamentista, eu vejo isso com com muita reserva. Essas agendas morais, de costumes também, eu vejo isso com muita reserva. A agenda econômica, eu vejo com muita reserva, porque eu não sou uma pessoa que quer
desprestigiar ou dilapidar o papel social, funcional do Estado, né? Dizendo que só a economia de mercado é que funciona. Eu acredito que o papel do Estado, porque eu sou uma pessoa que acredita em política, você também. Se a gente acha que o Estado é toda uma burocracia fanfarrona e sem querer nem por que de existir, eu vou procurar, eu vou fazer um curso de Senai para ser soldadora, que seja. Mas eu deixo de acreditar na política. Então, assim, o papel do Estado é de corrigir distorções e desigualdades sacramentadas, e eu acredito nisso. Então, a política econômica do Bolsonaro eu também vejo com reservas. A política de saúde, nem preciso dizer, pelo amor de Deus. Essa gestão da pandemia, eu acho que foi o que trouxe a minha crítica ao seu cume, ao ponto mais alto, porque péssimo, uma gestão que ouviu poucos técnicos, o técnico que trazia uma visão lastreada na ciência, ele tirava porque o que ele queria era uma pessoa que dissesse amém para o que ele falava. Então, assim, eu tenho dificuldades, Vanessa. Tenho dificuldade de dizer para você o que o Bolsonaro acertou até aqui. Talvez ele tenha acertado em manter a base eleitoral dele muito coesa, ali aqueles 20, 25% que estão com ele, a despeito de todo o resto. Ele acerta muito na forma de se comunicar, e aí eu não estou falando de gestão, eu estou falando de como ele se comunica com esse público, porque é um público que vive hoje numa bolha, que se você vai fazer algum apontamento em relação à gestão do Bolsonaro, essas pessoas já vêm com aquela... Você está falando do mito, assim, fulanizando o debate público. Então, nisso ele também acertou muito. Nessas pessoas você não consegue entrar ou você não consegue dialogar. Então, ele consegue manter isso muito coeso. Agora, do ponto de vista de gestão, eu sinto que você deu uma afinetada aqui em mim, porque não conseguiu mandar. É isso. Ludmila por Ludmila, como você se define? Eu me defino uma pessoa curiosa, sonhadora, comunicativa. Acho que tenho uma vocação pública mais do que privada. Sou uma pessoa na vida privada bem atabalhoada. Tenho meu quarto bagunçado, a minha casa é bagunçada, mas a vida pública está tentando se organizar. Então eu acho que eu sou uma pessoa de dentro para fora e sinto que estou no caminho certo. Isso me faz ter empatia. E a Ludmila Rosa, sem empatia, sem sensibilidade social, seria uma Ludmila Rosa seca, né? Oca. Eu não gostaria de ser. Então, eu acho que essa é a Ludmila Rosa, possense. Quebradora de nariz. Dona do seu nariz. Dona do meu próprio nariz. Do seu Meu nariz próprio está nariz. aqui, é meu. Eu paguei. Né? É isso aí. Eu não ia fazer a piada, mas eu me obriguei. É isso aí, Lud. Obrigada mais uma vez, né, por ter tirado esse tempinho aqui, né? Então, tempinho assim, mas no seu feriado, da sua folga, de visitar seus familiares aqui de Posse, né, da sua agenda, por ter vindo aqui, conhecido o nosso espaço, conhecido aqui o Diego, nós pessoalmente, que eu acho que a gente nunca, apesar de ser de Posse, nascida, criada, feitas em Posse, não fomos apresentadas, eu acho, né, pessoalmente nunca tivemos a oportunidade de conversar. O Rodrigo de Lázari. E Acertou. É isso. Obrigada às meninas que estão te acompanhando aqui. Obrigada, Daniela. Obrigada, Carol. E é isso. Muito obrigada mesmo. Sucesso. Né? Continue abrilhantando o nome da nossa cidade lá em Goiânia, onde quer que você vá. Muito sucesso. E eu já te espero de volta aqui na sua próxima folga. Não é não? Com mais histórias. Ela diz assim que obrigada por separar um tempo do feriado, Rodrigo. Eu estou privilegiada por ter a oportunidade de falar aqui com a minha cidade, porque eu sei que falar com a Vanessa é falar com a cidade. Essa mulher tem uma capacidade de ressonância que é impressionante. Oh, meu Deus. Mas ela também me tirou de um cerco de engorda, que se eu não saísse de lá, eu tinha que deixar minhas calças aqui, porque já não tá servindo. Eu de tirar ela. Eu falei assim, gente, ela deve estar na fazenda. Assim, e eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso ir desintoxicar, comprar um Epocler, porque do tanto que eu tenho comido nesses 3 dias, eu saí do confinamento. E, Vanessa, obrigada. Imagina. Parabéns, Rodrigo, Diego. Imagina. Vocês são um talento, vocês têm trazido esse brilho, né?
essa luz aqui para a cidade, que vocês continuem funcionando como faróis, que vocês continuem sendo pessoas que prestigiem um bom debate, né? Que tragam pessoas aqui que realmente tenham o que falar, tenham o que acrescentar para a cidade. E obrigado por me darem a honra de ser eu também uma dessas pessoas, talvez ser a segunda do seu podcast. Olha que honra. Então, contem comigo para o que vocês precisarem, a cidade também. Qualquer pessoa dessa cidade que queira entrar em contato com essa Ludmila Rosa, que é possense, para conversar sobre qualquer coisa. A Ludmila Ingrid ficou lá embaixo, só a Rosa que subiu. Fiquem à vontade, vamos conversar sobre possibilidades da nossa região, sobre potencialidades. Eu sou uma entusiasta disso aqui e no que eu puder ajudar também, levar a nossa cidade intramuros, eu vou fazer, porque eu tenho amor por essa terra e eu sei que vocês também, e é por isso que vocês e nós todos estamos aqui. Obrigada mesmo. E até a próxima. Vai ser linda.